Nono ano, como vai? Tudo bem? Eu estou com saudades e ao mesmo tempo preocupada, porque tenho postado as atividades, estou dando sequência à matéria e não tenho visto nenhum apontamento de dúvida ou que está tudo ok para vocês. É importante que vocês me comuniquem se as explicações estão ajudando, se de verdade vocês não estão ficando com dúvidas. E se ficou dúvida, aponte, porque assim eu vou direcionar o meu trabalho para atender a dúvida de vocês e também, ao mesmo tempo, dar sequência à matéria, porque nós não podemos parar. O conteúdo do nono ano ele é essencial para vocês entrarem no ensino médio, né? Então vamos levar a sério o estudo, sabendo que é importante. Hoje eu vou corrigir com vocês as atividades das páginas 31 a 33 do caderno de atividades, o assunto racionalização de denominadores. Vocês devem ter assistido um vídeo que eu postei do professor Ferreto explicando sobre esse assunto. Espero que tenha ficado claro. E se não, com essa correção, eu espero que ajude a ficar um pouco mais claro para vocês, tá bom? Então vamos lá. Questão número 1. Racionalize o denominador das frações. Eu já fiz aqui um rascunhozinho. Se eu vou racionalizar, eu tenho que extrair do radical, eu tenho que extrair do denominador o radical. Eu sei que se eu multiplicar raiz de 5 pela raiz de 5, eu vou obter 5. Então, esse radical vai me multiplicar a fração, porque esse radical vai me ajudar a racionalizar esta fração. Então, o que a gente faz? Pega a fração raiz de 7 sobre raiz de 5 e multiplica pela raiz de 5, que divide pela raiz de 5. Né? Aqui eu tenho uma fração que equivale a 1, que me permite fazer a racionalização sem alterar a fração. Aqui eu tenho raiz de 7 vezes raiz de 5, vai me dar raiz de 35. Raiz de 5 vezes raiz de 5 ficou no denominador 5. Por quê? 5 vezes 5, 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Letra A, ok. Vamos para a letra B. Temos raiz de 2 sobre raiz de 3. Vou pegar a fração e multiplicar pelo radical 3. Raiz quadrada de 3. Então, temos raiz quadrada de 2, que multiplica a raiz quadrada de 3, dá raiz quadrada de 6. Ao multiplicar essas duas raízes, eu terei 3 ao quadrado. Raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. Não posso simplificar, porque eu tenho aqui a raiz quadrada de 6, que não é um valor exato, e aí não tem como fazer a simplificação. Fica assim. Letra C. Temos 3 sobre 2 raiz de 3. Eu vou pegar essa fração, 3 sobre 2 raiz de 3, e multiplicar apenas pelo radical. Que ao multiplicar pelo radical, já me permite fazer a extração do 3 do radical. E aí, o radical 3 vai desaparecer do denominador. Então, vamos lá. Aqui dá 3 raiz de 3. 2 raiz de 3, que multiplica pela raiz de 3, vai dar 2 vezes 3. Já sabemos que raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3 ao quadrado. Então, já extraímos do radical. Aqui, eu fiz o cancelamento do 3 com 3. Então, eu terei raiz de 3 sobre 2. Letra D. 3 raiz de 5 sobre 2 raiz de 2. Multiplicando pela raiz de 2, terei raiz de 5 vezes raiz de 2 dá raiz de 10. O 3 fica do lado de fora, 3 raiz de 10. Raiz de 2 vezes raiz de 2 me dá 2. 2 vezes 2 é 4. Então, a resposta, 3 raiz de 10 sobre 4. Letra E, 16 sobre raiz quadrada de 8. Vou multiplicar pela raiz quadrada de 8. Lembrando que 8 é 2 ao cubo. E a raiz quadrada de 2 ao cubo dá 2 raiz de 2. Então, veja bem o que é feito aqui. 16 divide por 8 me dá 2. Então, esse 2 é resultado do cancelamento aqui do 16 pelo 8. Esse 2 que aparece aqui é o resultado de raiz quadrada de 2 ao cubo, que é o mesmo que a raiz quadrada de 8, que dá 2 raiz de 2. 2 vezes 2 é 4. Então, a resposta é 4 raiz de 2. Agora, na letra F, nós temos que lembrar do produto da soma pela diferença, que vai me dar A ao quadrado menos B ao quadrado. Por quê? Porque favorece e muito a racionalização de denominadores onde eu tenho uma soma, onde eu tenho uma
o cálculo de uma subtração. Então, se eu multiplicar 2 mais raiz de 5 por 2 menos raiz de 5, vai me dar o quadrado de 2, que é 4, o quadrado da raiz de 5, que é o próprio 5. E aí eu já faço 4 menos 5, me dá menos 1 no denominador. Aqui eu também tenho que multiplicar por 2 menos raiz de 5. Eu tenho que multiplicar pelo mesmo agrupamento que eu tenho aqui, ó. 2 menos raiz de 5 e 2 menos raiz de 5. Então, temos 7 vezes 2, 14. 7 vezes menos raiz de 5 me dá menos 7 raiz de 5. Se eu vou dividir por menos 1, eu vou obter o oposto. Vai me dar menos 14 mais 7 raiz de 5. Tá? Então, eu posso deixar dessa forma aqui. Troco o sinal de todo mundo. Letra G. Também vou aplicar a mesma ideia. Produto da soma pela diferença. Aqui tá 4 menos raiz de 6. Vou multiplicar por 4 mais raiz de 6. Efetuando, vou fazer 20 vezes 4. Vou deixar indicado. E pela raiz de 6 também. Por que que eu fiz assim? Porque eu analisei antes qual resultado eu teria no denominador. No denominador, eu vou ter 16 menos 6. O quadrado de 4 é 16, o quadrado da raiz quadrada de 6 é o próprio 6. Fazendo 16 menos 6 me dá 10. E aí, se eu só indico a multiplicação, me permite dividir o 20 pelo 10. Aí eu terei 2 que multiplica 4 raiz de 6. Aí você pode estar perguntando, será que se eu colocar 8 mais 2 raiz de 6 está errado? Não, porque basta continuar aqui, ó. Eu faço 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 1 raiz de 6 vai dar 2 raiz de 6. Eu posso ter essas duas respostas para a letra G, tá? Agora, passando para a letra H. Na letra H, vou multiplicar apenas pela raiz quadrada de 5. Então, eu vou ter 1 vezes raiz de 5 da raiz quadrada de 5. Menos raiz de 5, que multiplica a raiz de 5, vai me dar menos 5. E aqui eu vou fazer 2 raiz de 5 vezes raiz de 5, vai dar 2 vezes 5, lembrando que vai dar a raiz quadrada de 25, dá 5. Raiz de 5 menos 5 sobre 10. Aqui eu não tenho como simplificar, não tem mais nada a fazer, a não ser que eu substitua a raiz de 5 pelo valor aproximado, que é 2,2, efetue, mas mesmo assim vai dar um número decimal. Pode deixar indicado dessa forma mesmo. Passamos a página adiante. 2, uma questão da FUVEST São Paulo, encontra o valor da expressão. Nós temos aqui duas frações com denominadores diferentes, e aí o que eu posso fazer? Se eu tenho radicais diferentes, eu posso buscar frações equivalentes a cada uma delas separadamente. E para isso eu vou racionalizar essas frações. Veja bem, 2 sobre raiz de 5 mais raiz de 3, eu vou multiplicar pela raiz de 5 menos raiz de 3. Lembra daquele caso, A mais B que multiplica A menos B. Então, é o que eu estou aplicando aqui, para me dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, feito isso, eu deixei 2 que multiplica a raiz de 5 menos raiz de 3. Eu só indiquei a multiplicação. Deixei dessa forma, porque ao fazer o denominador, eu tenho 5 menos 3, que é 2. Cancela 2 com 2 aqui. Aí, a minha resposta será raiz de 5 menos raiz de 3. Então, essa fração, 2 sobre raiz de 5 mais raiz de 3, é o mesmo que raiz de 5 menos raiz de 3, após a racionalização. Nós encontramos esse resultado equivalente à fração. Racionalizando a segunda fração, que é 2 sobre a raiz cúbica de 2. Lembrem-se que eu tenho que lembrar que o expoente aqui é 1. Para que eu possa extrair o 2 do radical, eu tenho que ter um expoente que, ao multiplicar, eu tenho que ter uma base com expoente que, ao multiplicar pela outra base aqui, ó, 2 elevado à primeira, multiplicado por 2 ao quadrado, vai me dar 2 ao cubo. Aí me permite extrair do radical. Foi o que eu fiz aqui, ao colocar esse 2. A gente é um complemento, né? É quanto falta ao expoente 1 para dar o valor do índice, que assim me permite fazer a extração do radical. Então, já fiz a extração do radical e encontrei o 2. No numerador, eu indiquei 2 vezes a raiz cúbica de 2 ao quadrado. Sabemos que 2 ao quadrado é 4. Então, 2 raiz cúbica de 4.
Aí, nós vamos fazer agora o cancelamento do 2 com 2. A resposta é raiz cúbica de 4. E aí, eu tinha a expressão 2 sobre raiz de 5 mais a raiz de 3, menos 2 sobre a raiz cúbica de 2. Desculpa que eu copiei errado aqui, confundi com o anterior aqui. 2. Aí, eu vou substituir essa fraçãozinha pelo resultado dela racionalizado, tá? Raiz de 5 menos raiz de 3. 2 sobre raiz cúbica de 2 é o mesmo que a raiz cúbica de 4. Não tem o que fazer, porque não há semelhança entre os radicais. Deixo apenas indicado dessa forma. Ficou raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 3 menos a raiz cúbica de 4. Tá bom? Passamos agora ao número 3. Número 3 é muito fácil. Aqui nós temos raiz quadrada de 5, valor aproximado é 2,25. Raiz quadrada de 3, valor aproximado é 1,75. Onde eu tenho a raiz de 5, eu coloquei 2,25. Onde eu tenho a raiz de 3, eu coloquei 1,75. Subtrair, deu meio. 8 dividido por meio, eu posso pensar 8 dividido pela fração 1 meio. Aplico a regra da divisão, que manda inverter a segunda fração e multiplicar. 8 vezes 2 é 6, 16. Faltou um aqui. Aqui, nós temos raiz de 5, 2,25, raiz de 3, 1,75. Eu tenho 12 dividido por essa soma. Ao somar esses dois números, vamos encontrar 4. 12 dividido por 4 é 3. Resolvida a questão 3. Passemos agora ao número 4. O comprimento de uma circunferência é 6 mais 3 raiz de 3. E de outra é 4 mais raiz de 3. Ambos na mesma unidade de medida. Determine a razão entre esses comprimentos. Determinar a razão é dividir um pelo outro. Então, nós vamos ter 6 mais 3 raiz de 3 sobre 4 mais raiz de 3. Vamos racionalizar esse denominador. Então, lembrando do A mais B, que multiplica A menos B. Aqui vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. 4 ao quadrado é 16. E raiz quadrada de 3 é 3. Então, eu já fiz 16 menos 3, 3. Eu já achei o denominador. Vou agora trabalhar com o numerador. Multiplico 6 vezes 4, 24. 6 vezes a raiz de 3 dá menos 6 raiz de 3. Vou multiplicar agora o 3 raiz de 3 pelo 4. 3 raiz de 3 multiplicado por 4 dá 12 raiz de 3. 3 raiz de 3 que multiplica menos raiz de 3 vai me dar menos 3 vezes 3, ok? Aí, vamos agora somar os termos semelhantes. Aqui eu sei que 3 vezes 3 é 9. 12 menos 6 dá 6 raiz de 3. Ainda ficaram os termos semelhantes aqui, o 24 e o 9. 24 menos 9 dá 15. 15 mais 6 raiz quadrada de 3 sobre 13. Podemos também colocar numa outra ordem. 6 raiz de 3 mais 15 sobre 13. Se tivesse no denominador, por exemplo, o número 12, daria para a gente colocar em evidência o que eu tenho aqui no numerador e fazer o cancelamento. Aqui não é interessante porque não existe um divisor comum, né? Lembrando que o 13 é primo. Passamos agora ao número 5. O valor da expressão 2 menos raiz de 2 sobre raiz de 2 menos 1. Fiz a racionalização, onde eu tenho menos, eu multiplico pelo mais aqui. No denominador, eu vou ter o quadrado do primeiro é 2. O quadrado de 1 é 1. 2 menos 1 é 1. Então, o denominador aqui é 1. Vou multiplicar 2 menos raiz de 2, que multiplica a raiz de 2 mais 1. Vamos lá. 2 raiz de 2 é 2 raiz de 2. 2 vezes 1 é 2. Agora, multiplicando raiz de 2 vezes raiz de 2, me dá menos 2. E menos raiz de 2, que multiplica mais 1, menos raiz de 2. Esses dois aqui são opostos, eles se anulam. 2 raiz de 2 menos 1, aqui é menos 1. Menos 1 raiz de 2 dá raiz de 2. Então, letra A é a resposta. Determine o número que satisfaz a expressão 9 sobre raiz quadrada de 12 menos 6 raiz quadrada de 48 é igual a x raiz de 3. Lembrando que 12 na forma fatorada é 2 ao quadrado vezes 3. 48 é 2 à quarta vezes 3. Então, onde eu tenho 12, eu coloquei foi colocado aqui na forma fatorada 2 ao quadrado vezes 3. Onde é 48, 2 à quarta vezes 3.
E observem que nós podemos trocar a ordem. O x raiz de 3 trazer para o primeiro membro e o que era do primeiro membro levamos para o segundo membro, tá bom? Isso não altera em nada a resolução da expressão, pelo contrário, facilita. Aí, agora, nós vamos extrair do radical o que é possível. 2 ao quadrado, eu posso extrair, vai sair 2, né? Que eu tô calculando a raiz quadrada de 4, é o mesmo que 2. Aqui eu tô calculando a raiz quadrada do 16, que é o mesmo que 2 à quarta. Vai sair 2 ao quadrado ou 4. E aí, esse raiz de 3 que estava multiplicando, a gente passa dividindo, operação inversa na resolução de uma equaçãozinha como essa aqui, tá? Então, vamos lá. Agora, eu tenho ao extrair do radical, nós temos 9 sobre 2 raiz de 3, menos 6 sobre 4 raiz de 3, vezes 1 raiz de 3. Por quê? Se aqui era divisão, eu posso inverter e multiplicar. Foi o que foi feito aqui. Continuando. Eu posso aplicar agora a distributiva. Raiz de 3 que multiplica a raiz de 3 vai dar 3. Então, aqui fica 2 raiz de 3. 4 raiz de 3 que multiplica a raiz de 3, aqui, pensando que separadinho, ó, vai dar 3. Esse 4 tá multiplicando, então vai dar 4 vezes 3 aqui. Tá ficando fácil, não tá? Então, vamos lá. 2 vezes 3 é 6, então eu tenho a fração 9 sextos. E aqui eu tenho 6 sobre 4 vezes 3. 4 vezes 3 é 12, então eu tenho a fração 6 dozeavos. Agora, nós temos para resolver 9 sextos menos 6 dozeavos. Achamos o denominador comum, que é 12. E aí, a equivalente a 9 sextos com o denominador 12 é 18 dozeavos. E aqui não mudou o denominador, permaneceu 6 dozeavos. 18 dozeavos menos 6 dozeavos é o mesmo que 12 dozeavos. Então, eu tenho como resposta 1. O x vale 1. Essa trabalheira toda para achar o número 1, né? Mas é isso mesmo, tá? Se não entendeu, volta na questão, veja o passo a passo. É uma questão muito interessante, que é a aplicação da racionalização dos denominadores e também pensar diferente, tá? Na situação de aplicação. Bye, bye para vocês. Até a próxima.